Olá! Nesse dia tão especial, quando estamos nos preparando para entrar no Santo Dia do Senhor, eu quero rapidamente recapitular com você aquilo que nós estudamos ao longo dessa semana. A lição dessa semana fala sobre o engano, sobre como dói sermos enganados, vermos o engano. E dentro desse assunto do engano, nós partilhamos e compartilhamos de alguns pensamentos. Eu quero repetir primeiro o verso áureo dessa semana, que se encontra em Provérbios, capítulo 25, versículo 6. Nós já lemos e vamos repetir, que diz o seguinte: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique o lugar entre homens importantes. O engano talvez ele seja uma das maiores armas que Satanás tem para destruir a minha e a sua vida. Por isso, de forma tão propícia, na parte de domingo, nós estudamos juntos sobre o mistério de Deus. Deus não é um Deus que nos engana. Deus não nos deixa na escuridão. Deus revela o seu amor para nós. Se nós estudarmos diligentemente a Bíblia e aquilo que está revelado, aquilo que nós vamos suportar, nós temos material, nós temos suficiente para a nossa salvação. Nós também vimos nesta semana que algumas pessoas que são insensatas se passam por sábias. Como que o insensato pode se passar por sábio? É quando fala daquilo que não tem conhecimento, quando usa de uma falsa sabedoria, quando simplesmente faz um teatro, uma encenação, mas na verdade o coração está longe da palavra de Deus e dos ensinamentos de Deus. Vemos também na parte de terça-feira que a preguiça é uma forma de engano. Talvez não enganando os outros, mas enganando a si mesmo. O preguiçoso geralmente ele se engana a si próprio. Ele tem preguiça de buscar conhecimento, mas quer expressar um conhecimento sem conhecimento de causa. Ok? Na parte de quarta-feira nós vimos o amigo como inimigo. Ou seja, aquele que não tem medo de ofender, mas ele fala a verdade, mesmo que essa verdade venha doer, ele faz o papel do verdadeiro amigo, mesmo que muitas vezes ele seja interpretado como inimigo. Ora, meu querido, você conhece muito bem o conselho da Bíblia sobre isso, e quando você entrar em contato com alguém que for sincero com você, não o tenha como inimigo, mas como amigo. Porque a parte de quinta-feira fala o contrário, o inimigo como amigo. Aquele que se aproxima docemente de você, mas na verdade as suas palavras, elas têm um final amargo que pode destruir a sua vida. Meu querido e amado irmão e irmã, entenda e observe o que a palavra de Deus nos diz. Nós temos que ser humildes, mas essa humildade, ela não quer dizer que temos que ser ignorantes. Nós podemos ser humildes, mas sermos relevantes. E ser relevante é ser alguém autêntico e não um farsante, não alguém que engane. Veja o que está escrito em um livro chamado Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 361 e 362, diz assim: a atuação do Espírito de Deus não afasta de nós a necessidade de exercitar nossas faculdades e talentos, mas nos ensina a empregar toda a capacidade para a glória de Deus. As faculdades humanas, quando estão sob a orientação espiritual da graça divina, são suscetíveis de ser empregadas
para os melhores desígnios na terra. A ignorância não aumenta a humildade, nem a espiritualidade dos professos seguidores de Cristo. As verdades da divina palavra podem ser mais bem apreciadas pelos cristãos intelectuais. Cristo pode ser glorificado melhor por aqueles que o servem com inteligência. O grande objetivo da educação é nos habilitar a empregar de tal maneira o poder de Deus e o poder que Deus nos deu, que representemos a religião da Bíblia e provemos a glória do Senhor. Somos devedores àquele que nos deu a excelência quanto aos talentos que nos foram confiados, e é um dever que temos para com o nosso Criador cultivar e desenvolver esses talentos. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe. E nesse momento eu quero te convidar para que possamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Querido e eterno Deus, nós te rendemos graças, Senhor, porque essa semana grandes lições temos aprendido, grandes coisas o Senhor falou para nós através da tua palavra. O Senhor nos ensinou abertamente quanto ao engano. Os conselhos e as repreensões devem soar aos nossos ouvidos, como a repreensão e as palavras de um amigo. Portanto, querido Deus, abençoe cada lar de cada pessoa que tem participado da lição dessa semana, mas não só estudado e ouvido a lição dessa semana, mas praticado na sua vida. Abençoe os nossos lares, circunda-nos com os teus cuidados angelicais. Essas são as bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém.